Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou, apesar de ter alguns pontos de interesse, como o Banco do Japão, os PMIs no final da semana, o Fórum Económico Mundial em Davos, a semana foi toda praticamente em torno de Donald Trump. Começou logo na segunda-feira com a tomada de posse, com a sua tomada de posse como 47º presidente dos Estados Unidos da América, com o mercado de alguma forma a respirar de alívio quando ele não anunciou tarifas mais generalizadas como se receava ainda aqui há uns tempos atrás. Claro que anunciou os tais, continua a anunciar os tais 10% sobre produtos chineses, 25% relativamente ao México e ao Canadá, mas de facto a sua preocupação ou as suas políticas dirigiram-se muito mais logo numa primeira instância para a imigração e para a energia. Mais tarde, em Davos, por videoconferência, ele voltou a reiterar todas essas promessas, todos esses avisos, nomeadamente dizendo às empresas para irem para os Estados Unidos produzir, que terão lá condições bastante melhor, com tarifas, com impostos bastante mais baixos, e se não o fizerem, que é uma prerrogativa deles, irão fazer face às tarifas que ele irá impor. Também voltou a referir as situações de Canadá como um dos estados, o 51º estado norte-americano, continuou a ter uma atitude mais agressiva sobre o canal do Panamá, e portanto tudo isso ele foi Donald Trump em toda a sua extensão, naquilo que nós já tínhamos visto anteriormente. Referiu-se à guerra, dizendo que os preços do petróleo têm que cair, disse que iria pedir à OPEP para baixar os preços do petróleo e que a Rússia, com preços do petróleo bastante mais baixos, seria obrigada mesmo a acabar com a guerra na Ucrânia, que tem estado a vitimar milhares de pessoas. Ele ainda referiu as taxas de juros, dizendo que vai ter, no momento oportuno, uma palavra com Jerome Powell, de forma, digo eu, para tentar fazer baixar as taxas de juros que ele mantém, que estão bastante elevadas. Claro que mais tarde ainda tivemos uma primeira entrevista já como presidente dos Estados Unidos com a Fox News, onde curiosamente veio ter, digamos, um posicionamento mais brando, dizendo inclusive que preferia não impor as tais tarifas, nomeadamente quando falou da China, dizendo que tem um bom relacionamento com Xi Jinping. Pronto, no meio disto tudo ainda tivemos tempo para olharmos para o Banco do Japão, que sem surpresa acabou por subir a sua taxa de juros de 0,25 para 0,50, e uma coisa que os mercados obviamente já estavam de todo à espera, portanto a não ter grande impacto nos mercados. Os PMIs também não tiveram um grande impacto no mercado, embora até aqui surpreendessem os mercados. Na Europa eles saíram ligeiramente acima do esperado, um ligeiro recuo no setor, na atividade de serviços e digamos alguma melhoria na atividade industrial. O mesmo aconteceu também nos Estados Unidos, em que melhoraram a atividade industrial, recuaram na atividade de serviços. No entanto, o PMI composto, portanto a atividade económica privada nos Estados Unidos, melhorou e passou mesmo a terreno de expansão quando estava em contração. No Fórum Económico Mundial em Davos, vários membros do Banco Central Europeu, antes do período de silêncio para a reunião que vai seguir esta semana do Banco Central Europeu, aproveitaram para dar as suas últimas opiniões sobre taxas de juros. O que se viu foi que desde a ala hawkish até a ala dovish, todos eles apontam de facto para um novo corte de taxas de juros de 25 pontos, tendo o único contra, digamos, o Holzman, foi o único banqueiro central da esfera do Banco Central Europeu que se opõe um pouco a este novo corte de taxas de juros, mas
por palavras de alguns desses mesmos governadores, é um dado adquirido já os 25 pontos nesta próxima reunião desta semana do Banco Central Europeu. Tivemos ainda resultados mais relevantes da Netflix, que teve o melhor crescimento de assinantes no último trimestral no último trimestre de 2024, levando uma vez mais a empresa com fortes ganhos e levando os mercados consigo. Aliás, os mercados acionistas, todos eles nesta semana registaram ganhos consideráveis, isto desde a Ásia, que talvez aliviando um pouco as pressões dos receios que havia de Donald Trump, mesmo o Nikkei no Japão, mesmo com taxas de juros mais altas por parte do Banco do Japão, embora bastante esperado já, acabou por liderar os ganhos os ganhos acionistas, com o Nikkei a ganhar quase 4%. Na Europa, o Eurostoxx 50 também acabou em máximos de sempre, ganhou aqui à volta de 1,4%, tal como o SP 500 também registra máximos e ganhou esta semana aqui à volta de 1,7%. Já nós aqui em Portugal, o PSI 20 negociou em contraciclo, perdendo um pouco menos de 1%, pressionado pelas perdas da EDP Renováveis, que caiu esta semana cerca de 8%, enquanto a Altri ganhou um pouco mais de 10% durante esta semana. No mercado cambial, a principal surpresa, não diria surpresa, mas o maior desvio talvez e não tão esperado, foi o do dólar norte-americano, com o índice do dólar a cair cerca de 1,7%, com o índice a baixar dos 109, como começou a semana, para terminar à volta de 107. Isto no euro-dólar, que tinha começado a semana ligeiramente abaixo de 1,03 e acaba a semana em torno de 1,05, o que já não fazia há alguns meses. Em ganhos, do outro lado, esteve a Libra, que ganhou mais de 2%. A Eurolibra caiu de um máximo feito esta semana à volta dos 84,70 para os 84 no final da semana, enquanto o cable, portanto a Libra-dólar, ou seja, a Libra face ao dólar, ganhou desde à volta dos 1,22 até 1,25 durante esta semana. O Yen, apesar do Banco do Japão ter subido taxas de juros, ficou pouco alterado, eu diria que até perdeu alguma coisa. O dólar-yen manteve-se toda a semana a negociar em torno de 156 e o euro-yen acompanhou de alguma forma um pouco aqui o euro-dólar e veio de níveis abaixo de 161 para terminar aí à volta dos 165. Nos mercados emergentes tiveram aqui, de alguma forma, ficaram suportados por este recuo do dólar, por este, digamos, não avançar com tarifas, nomeadamente o peso mexicano ganhou esta semana, face ao dólar, cerca de 2,5%, relativamente o mesmo que o real brasileiro também fez. Já do outro lado, em perdas, teve a lira turca, que acabou por perder cerca de 3% face ao dólar, isto depois do seu Banco Central durante esta semana também ter voltado a cortar taxas de juros em 2,5%, passando de 47,5% para 45%. No mercado das commodities, o ouro ganhou com as yields obrigacionistas a estabilizarem em baixo, pelo menos a níveis da semana anterior, dos mínimos da semana anterior, com o dólar também a cair, acabou por ser impulsionado e terminou a semana a ganhar um pouco mais de 1%. Já o petróleo, com os inventários dos Estados Unidos continuarem a aumentar, com Donald Trump a anunciar as tais vontades de
produzir mais, acabou por levar a mais pressões sobre o preço do petróleo, não esquecendo ainda que Donald Trump continua a dizer que vai tentar exercer influência na OPEP de forma a que baixem os preços do petróleo. Claro que isso acabou por levar o Brent a cair aqui à volta de 2,9%, à volta de 3%, com o WTI ainda a cair um pouco mais do que isso. A próxima semana vai ser bastante preenchida de dados e de eventos. Começamos, como sempre, logo com Donald Trump. Provavelmente vamos ter bastante mais ruído a sair da Casa Branca, tal como aconteceu na primeira semana. Esta segunda semana também provavelmente vai ser bastante fértil em novas ordens executivas do Presidente. Vamos ver como é que vai continuar a abordar o tema das tarifas. Não nos podemos esquecer que ele apontou para o dia 1 de fevereiro, portanto o final da semana, para iniciar as tais tarifas no Canadá, no México e na China. Já na Ásia, os mercados chineses irão estar de fora em festejo do Ano Novo Lunar, levando a uma redução na liquidez nos mercados dessa área geográfica. Bom, em termos de dados macroeconómicos, vamos ter uma semana bastante preenchida de dados desde os Estados Unidos à zona euro, à Ásia e dos mais variados. No entanto, os que maior impacto são esperados fazer no mercado durante esta semana irão ser os dados de crescimento económico tanto nos Estados Unidos como na Europa, o PIB. O PIB do último trimestre de 2024 nos Estados Unidos deverá, pelo menos as expectativas são essas, de que mostre uma subida de 2,7% no crescimento económico, recuando dos 3,1% mostrados no trimestre anterior, enquanto na Europa não vamos passar mais do que um crescimento de 0,1%, recuando dos 0,4% mostrados no trimestre anterior. Vamos ter ainda dados da inflação. Temos a medida preferida da inflação do Fed, que deverá este mês, ou seja, relativos a dezembro, mostrar uma subida de preço a nível mensal de 0,2%, mantendo a medida anual, a medida preferida do Fed, nos 2,8%. Aqui na Europa vamos ter os primeiros dados da inflação, que só na outra semana teremos os agregados do euro, mas vamos ter os primeiros dados desta semana com a divulgação da inflação em Espanha, em França e na Alemanha. Mas o mercado vai estar essencialmente a olhar para os bancos centrais que vão reunir esta semana. Na sua grande globalidade, deverão cortar 25 pontos. O Banco do Canadá deverá assim fazer, 25 pontos de redução de taxa, tal como o Banco Central da Suécia e ainda o Banco Central Sul-Africano. O Banco Central Europeu, acho que anteriormente já referi isso, o mercado está à espera unanimemente dos tais 25 pontos de corte de taxa de juros e aparentemente bastante suportado pelas opiniões que nós vimos nesta semana que passou dos vários membros do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. O Banco do Brasil também vai reunir, deverá interromper o seu forte ciclo de subidas de taxa de juros que tem vindo a ter, tal como os Estados Unidos, mas no sentido contrário, ou seja, os Estados Unidos, a Reserva Federal deverá interromper o seu ciclo de cortes de taxa de juros, deverá manter as taxas de juros nos atuais níveis e onde o principal ponto de interesse, digamos, nestas reuniões, principalmente da Reserva Federal dos Estados Unidos e do Banco Central Europeu, vão estar centrados nas conferências de imprensa, onde provavelmente até aí Donald Trump estará, não fisicamente, mas sim no teor das perguntas que vão sendo feitas, nomeadamente a Jerome Powell na Reserva Federal, após Donald Trump ter dito que oportunamente, no momento oportuno, irá falar com Jerome Powell, dando a indicar com pressões para que ele baixe nas taxas de juros. Vamos ter também
uma semana bastante forte a nível de resultados empresariais, da época de resultados, vai estar em força uma vez mais nesta semana, em que vamos ter as grandes tecnológicas a apresentar resultados, como é o caso da Microsoft, da Tesla, da Meta, e portanto vamos também aqui ter algum impacto nos mercados, certamente via resultados empresariais. Bom, e por esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, uma excelente semana, bons negócios, e para a próxima semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!